Olá, boa tarde a todos e a todas que estão aqui acompanhando o nosso evento. Eu sou Fábio Camilo, psicólogo, head de psicologia da Vitude. Estou aqui para dar início a essa nossa conversa sobre psicodinâmica do trabalho e saúde emocional corporativa, com a participação de duas pessoas que eu tenho certeza que têm muito a acrescentar sobre esse assunto e muito me honra fazer essa conversa com elas duas. E eu estou falando da doutora Renata Simeone, que é gerente de saúde corporativa do Grupo Boticário, e da Marcela Zivioto, que é head de gente na Pipo, que é inclusive uma das patrocinadoras aqui do nosso evento. Lembrando que a participação de vocês é muito bem-vinda, então tire suas dúvidas, faça seus comentários, interaja aqui com a gente, que eu vou acompanhar aqui nos bastidores enquanto vocês estiverem aqui respondendo. E para começar, eu vou pedir que vocês duas se apresentem, por favor, para o nosso público. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Perdão. Vai lá. Bom, boa tarde, Fábio. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Eu queria agradecer por estar aqui começando esse papo com vocês. Me apresentando, eu sou a Marcela. Eu sou hoje head de pessoas na Pipo Saúde, que é uma health tech com 2 anos de vida, mas em alto crescimento. Hoje eu toco, né, toda a frente de RH na Pipo, participei de toda essa construção. Hoje tem um time multidisciplinar, focando muito em cultura e experiência das pessoas, que a gente chama de pipocas, carinhosamente aqui na Pipo, com todas as frentes de RH dentro desse chapéu. Tem um histórico principalmente em recrutamento, mais antigamente, mas recentemente passei por 2 empresas que se tornaram unicórnio e estou torcendo aí para estar na terceira agora. Mas é isso. Estamos torcendo, viu, Marcela? Porque a gente aqui também gosta muito do trabalho de vocês, somos clientes, inclusive, né? E é muito bom te receber. Doutora Renata, por favor. Obrigada. Bom, meu nome é Renata, eu sou responsável pela área de saúde corporativa do Grupo Boticário e também hoje tenho um papel de cuidar de toda a estratégia de gente, né? Toda a estratégia de pessoas também está comigo. Eu tenho carreira, sou médica, me formei médica há 13 anos, já até esqueci, já 13 anos, e eu foquei minha carreira em saúde corporativa, eu fiz medicina do trabalho, depois fui caminhando para um lugar de gestão de saúde corporativa, então foi onde eu realmente me encontrei na medicina, e depois disso fiz uma carreira mais executiva, né? Então trabalhei em grandes empresas, BRF, Mondelez, e agora estou nessa jornada aqui no grupo desde 2018, e agora também alçando outros voos aí para ampliar repertório, enfim, acho que já estou caminhando para outros lugares que não só da medicina, então está sendo uma experiência interessante. Bom, obrigado a vocês duas por terem aceito o nosso convite, é uma honra fazer parte desse momento com vocês. E nós vamos falar de um tema que, apesar da relevância e da importância que tem sido dado atualmente, não é um tema novo. A psicodinâmica do trabalho é estudada há anos, embora no início tenha tido uma perspectiva um pouco mais para o lado da patologia e de sofrimento psíquico das pessoas, depois foi tendo uma evolução até se tornar o que a gente vê hoje, que tem um foco em estudar não só o lado do sofrimento, mas também as vivências positivas e até mesmo a construção da identidade profissional das pessoas, né? E eu gosto, inclusive, de uma definição que traz a ideia de que a saúde no trabalho não quer dizer que a gente não sofra, não quer dizer que você não tenha problemas ou dificuldades, mas que o potencial que você tem de utilização dos seus recursos internos ou externos vão ser usados para transformar aquele sofrimento na busca pelo prazer, pela realização e pelo sucesso, que é o que todos nós buscamos no ambiente de trabalho, né? E para começar, eu acho que não tem como a gente dissociar a ideia de psicodinâmica do trabalho da própria questão de saúde mental. E queria saber o que vocês pensam a esse respeito. Legal. Acho que realmente o que você trouxe, Fábio, nessa relação entre a psicodinâmica do trabalho e a saúde mental não tem como ser evitada. Eu acho que a gente pode pensar historicamente
até fazendo uma relação com a falta de preocupação e falta de atenção com a psicodinâmica do trabalho em alguns momentos da nossa história, e alguns impactos em saúde mental que a gente vê hoje, né? Então, acho que quando a gente fala de psicodinâmica, a gente fala muito da relação entre o ambiente e a experiência que a empresa consegue proporcionar para as pessoas que estão ali trabalhando, dedicando energia e bastante tempo da vida delas, né? Então, fazendo essa relação, acho que quando a gente fala de saúde mental hoje, tem vários elementos que impactam no tema, mas acho que a gente fala muito de segurança psicológica, alinhamento de expectativas, que é o que costuma gerar a frustração, né, quando esse alinhamento essa expectativa não é atendida, e contexto, né, acolhimento, tudo isso. Eu acho que pensando nisso, as empresas têm um papel muito forte, muito importante de favorecer ou não esses elementos, né, de segurança psicológica, contexto, alinhamento de expectativas, acolhimento, e é o que você falou, a gente não consegue evitar completamente qualquer tipo de sofrimento ou de incômodo que as pessoas vão ter, né, desconforto que as pessoas possam ter, mas a gente tem que entender que público a gente tem ali, naquela população, e garantir que tem alinhamento entre o que o público, aquela população espera e o que a gente consegue oferecer como empresa. E, além disso, também dar recursos para que essas pessoas consigam lidar com esses possíveis desconfortos, possíveis sofrimentos, como você falou, e se sentir confortável com quem elas são, fortalecendo essa identidade da pessoa, né? Então, acho que, pensando nessa relação, acho que é uma boa forma da gente introduzir o tema e aí começar a aprofundar, né? Tanto em saúde mental quanto na psicodinâmica. Eu gosto muito, assim, eu vivi uma experiência recente com uma consultoria, que chama The Mind Factor, que, por sinal, super boa, e eles trouxeram alguns conceitos que, para mim, me fez tangibilizar bastante isso, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, como a gente... Não que a gente tenha negligenciado, mas a gente sempre olhou muito para o indivíduo, né? A gente sempre falou, puxa, o que essa pessoa tem? Por que será que ela está adoecendo? Ah, está adoecendo porque separou do marido. Ah, está adoecendo porque teve um problema no trabalho. A gente sempre quer a gente sempre quer encontrar uma causa e a gente sempre quer colocar isso, a responsabilidade, entre aspas, no indivíduo, né? Porque, claro que tudo que a gente vive, né, é sim o indivíduo que está vivendo, mas existe todo esse contexto. E aí, quando a The Mind trouxe isso para a gente, ela falou assim, a gente tem que olhar para o indivíduo, a gente tem que dar ferramenta para o indivíduo, ele tem que saber sair, porque realmente a gente, como ser humano, a gente não vai viver feliz o tempo inteiro, então a gente tem que ter recurso para lidar com isso, mas a gente não pode esquecer das relações, como a Marcela comentou, e também não pode esquecer do grande contexto. Então, a gente está aqui dentro do grupo trabalhando de uma forma mais madura, eu diria, assim, mais consciente de que, assim, sim, o contexto, o sistema, ele influencia, sim, no que a pessoa está vivendo, as relações, como elas estão colocadas dentro do trabalho, elas também influenciam, e, obviamente, o indivíduo, né, com o número, a ausência de ferramentas ou excesso de ferramentas, eles também, isso também ajuda ou atrapalha para sair de um distúrbio mental, enfim. Então, eu acho que a pandemia ajudou a gente a, primeiro, não existe mais essa separação entre a vida pessoal e o trabalho, acho que isso já estava caindo muito por terra, mas a pandemia ajudou a gente a dizer, queridos, não, estamos todo mundo no mesmo barco, tá vendo que não dá para separar uma coisa da outra, acho que vamos falar sobre esse tema de forma mais responsável, então acho que isso foi algo muito bom do ponto de vista de evoluir a maturidade da discussão e também a gente parar de plastificar o mundo corporativo. Porque essa plastificação de você não poder falar de emoção, de você não poder errar, de você estar o tempo inteiro ali naquela pressão da avaliação, isso adoece também as pessoas, isso é ruim, né? Então, assim, esses ambientes, como a Marcela comentou, de segurança psicológica, então a gente precisa dizer que isso é fácil, gente, isso não é fácil, porque, assim, existe naturalmente uma competição, não é óbvio, a gente tem que estar sempre vigilante para o tema, e também não dá para simplesmente explodir tudo que a gente tem e teve até hoje, não é por aí, mas a gente precisa ter mais consciência sobre tudo isso, então eu acho que a gente está ganhando muita maturidade no tema, eu acho que a gente ainda está longe de poder, né, enquanto sociedade, mundo corporativo como um todo, da gente discutir isso com tanta franqueza, mas a gente precisa ter essa responsabilidade, então é dessa forma que eu vejo, assim, a gente tem que colocar essa pauta na mesa, assim, a gente sabe que ela é difícil, que ela incomoda em algumas vezes, porque talvez a gente tenha que mexer em algumas coisas que já estavam muito ditas, eram muito certas e funcionavam, entre aspas, mas que hoje elas precisam evoluir. Então, eu acho que é nesse lugar que eu vejo essas relações, assim, sabe? Eu acho que essa questão de trazer a pauta é uma coisa que tem aparecido em todas as falas aqui,
Eu sempre gosto de trazer que não falar sobre o tema não quer dizer que não exista algo a ser feito naquela área, né? E a gente precisa fugir daquela cultura do não perguntar para ter medo do que vai ouvir e de repente não fazer nada a respeito, né? Acho que a gente precisa evoluir um pouquinho esse conceito. E meninas, eu vou pedir licença a vocês, mas já vou fugir um pouquinho do roteiro, só que vocês vão me dando conteúdo aqui que dá para a gente ir trabalhando, né? A gente trabalha ali uma temática prévia, mas uma das questões que apareceu aqui, pegando um pouquinho até do final da sua fala, Renata, é assim, se essas mudanças em relação ao cenário pandêmico, né, de hora maior número de internações, depois vacinação, depois quando parece que tudo vai voltar ao normal, né, se é que ainda vai existir o que a gente chama de normal, a gente tem uma nova variante, etc. A questão é como você percebe se a influência dessa incerteza nesse contexto da psicodinâmica do trabalho, né, o quanto isso afeta e o que pode ser feito a esse respeito. Acho que eu vou aqui antes da Marcela, depois ela me complementa se for o caso. Eu tenho certeza que influencia, assim, acho que, né, qualquer coisa que está praticamente fora do nosso controle, ela gera ansiedade, né? A gente começa a pensar e fica aflito também sobre aquilo. E acho que a gente, enquanto sociedade, está vivendo, porque a gente, enquanto indivíduo, vive várias aflições, cada um no seu lugar, no seu momento, na sua vida. Então, quando eu estou esperando um neném, eu sofro as aflições da gestação naquele momento, as ansiedades e tal. E o outro, que é o vizinho, que não é mulher ou que não está gestando, que não tem uma mulher gestante, ele não está vivendo aquilo. A pandemia colocou todo mundo no mesmo lugar. Então, a gente já tem mais, primeiro, essa facilidade de falar sobre esse tema, porque eu consigo compartilhar da mesma emoção que o outro sente. Então, acho que isso é um aspecto positivo da gente estar vivendo tudo isso junto. Mas, obviamente, a incerteza leva para um lugar, assim, que a gente não sabe e não tem controle. E aí, obviamente, é como é que você trabalha essas questões, principalmente dentro da empresa, né? Acho que a Marcela comentou isso logo no começo. Como é que você trabalha o alinhamento de expectativas? Como é que você dá segurança para as pessoas do que até onde você sabe? Então, acho que isso tem que ser muito bem trabalhado em termos de dizer assim, olha, se acontecer isso, a gente vai para esse lugar, se acontecer isso, a gente vai para esse. Acho que deixar isso tudo, o que pode ser previsto mais claro e o que não pode, assim, né? Acolher, né? Porque o que a gente normalmente faz nesse momento... O que a gente fez quando todo mundo precisou ir para casa? A gente foi se acolhendo, foi um conversando com o outro e tal, de repente aquilo já passou a ficar mais normal, de repente cada um já foi vivendo a sua vida, uns mais ansiosos, outros menos, enfim. Mas eu acho que nesse momento, além de uma comunicação muito clara dentro da organização e assim com as pessoas, para garantir garantir que esse não seja mais um fator que vai estressar, e também acolher esse sentimento, porque é um sentimento muito genuíno, né? A incerteza, ela é muito genuína. Então, eu acho que falar sobre ele já começa a ser um bom passo, assim, assumir que ele existe, obrigada, vamos, vem cá, estamos juntos, vamos nessa, porque senão não falar sobre ele, como você comentou, pode ser um problema maior ainda depois, né? Sim, acho que só para complementar, acho que tem uma questão que é, antes de vir todo esse sentimento de incerteza e relacionado a algo que não está no nosso controle, a gente já tinha um cenário onde existia bastante incerteza, mas dentro das próprias empresas, né? Então, já tinha algo que ainda talvez não era tão preocupante ou tão visível, mas somando as duas coisas, todas as incertezas de uma empresa, as ansiedades causadas pelos processos internos ou falta deles, somados à pandemia totalmente sem controle, exacerbou demais esse tema. Então, acho que agora a gente está olhando, dando vários passos para trás e olhando aquelas coisas lá que eu poderia ter mexido ou tenho o poder de mexer, vamos mexer nelas, já que a gente não consegue mexer na pandemia, né, de certa forma. Então, acho que os RH estão muito focados nisso, em olhar o que eles podem mexer para conseguir mudar o termômetro, porque a gente já era um país com alto índice de estresse, alto índice de doenças de saúde mental, né, questões de saúde mental. Então, acho que vamos focar no que a gente consegue, por enquanto. E como que, para quem não conhece, Marcela, ainda o trabalho da People, como que vocês contribuem para essa cultura de segurança psicológica, para essa relação do processo saúde-doença e toda essa questão que envolve a psicodinâmica do trabalho de uma forma geral? Sim,
acho que a gente tem duas frentes para falar aqui, é tanto a People quanto fornecedor, né? Então, a nossa atuação nas empresas que são nossas clientes, então, muito focado em saúde, mas principalmente em prevenção. Então, quando a gente começa a atender um cliente, a gente entra com o nosso time médico, trabalhando num formato de questionário, entender aquela população, entender o que existe de histórico, então a gente consegue, né, através da tecnologia e dos dados, puxar o histórico do que aconteceu naquela população até aquele momento, entender que ações preventivas a gente pode fazer, que sinais que vão aparecendo ao longo do tempo, antes disso se tornar uma questão de saúde muito importante, né, muito forte. Então, a gente consegue trabalhar nesse formato de prevenção, e também ajudando o RH e a liderança daquela empresa a atender da melhor forma as necessidades das pessoas que estão ali, né? Porque não é igual para todo mundo. Mas acho que tem uma frente que a gente consegue atender, mexer muito nesse ponteiro dentro da People, que é muito mais focado na psicodinâmica do trabalho, porque, né, nós como time de People, como time de RH, a gente tem muito essa capacidade, né, essa possibilidade de mexer nesses ponteiros, que é pensando em cultura, né? Então, a gente fala muito em walk the talk, né? De manhã acho que foi falado bastante disso também. Como a gente garante que a cultura está conversando com o que a gente deseja que aconteça naquela empresa. Então, a gente está falando principalmente de segurança emocional, né? E contexto, e tirar um pouco dessa questão de ansiedade e medo, que são as coisas que a gente teria controle, né? Então, quando a gente fala de uma cultura que pensa nesses elementos, a gente tem que conseguir aprofundar e entender quais os processos, quais os rituais, quais os símbolos, as decisões e os exemplos daquela empresa para garantir que aquela cultura é experienciada por todo mundo e não está só no discurso, não está só na parede. Então, de manhã, a Isa, né, que fez a introdução do evento da Vitude, ela conta uma história, né, sobre a gestação e a licença maternidade, licença paternidade, e eu fiquei pensando nessa questão de equidade de gênero dentro das empresas, que é uma coisa que para mulheres, principalmente mães, é um impacto muito grande quando ela não acontece, né, quando ela não é valorizada. E eu lembrei de uma história que acho que tem muito a ver com isso. Eu trabalhei numa empresa há um tempo atrás, e eu tinha um chefe homem, e eu tinha um par, né, que tinha uma equipe e eu tinha uma outra equipe. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que, apesar deles falarem que eles gostariam muito de ter uma mãe dentro da empresa, eu estava tendo a minha evolução de carreira, meu desenvolvimento prejudicado. Por quê? Por não conseguir estar na empresa em momentos fora do horário comercial. Então, estar à noite ali numa reunião de alinhamento, ou final de semana não conseguir participar de um evento por conta das crianças e da maternidade. E eu fiz uma pergunta para o meu líder nesse momento. Falei, líder, eu estou sendo prejudicada por ser mulher e ser mãe nessa situação? Minha carreira vai ser sempre prejudicada por isso? E ele me olhou e falou, parece que sim. E eu pensei, é possível que os processos de uma empresa façam com que isso aconteça com uma pessoa que é mãe, ou que tenha qualquer outra diversidade? Eu falo muito do meu lugar de fala, que é como mulher e mãe. E aí, nesse momento, eu pensei, a cultura não é dita, a cultura, ela está nos processos. Se os processos dessa empresa me dizem que estar numa reunião à noite faz eu evoluir, essa é a cultura. A cultura é de não ser inclusiva para mães ou pessoas que não podem estar nesse momento. Então, nesse momento, eu percebi que mexer nos processos mexe no bem-estar, mexer nos detalhes, nas regras, mexe no bem-estar, e isso é a cultura da empresa. Então, pensando em segurança psicológica, que processos que eu preciso realinhar, né, redesenhar, que antes funcionavam, como a Renata falou, funcionavam, mas não traziam segurança psicológica, e agora precisam mudar. Então, acho que essa é uma forma que a People atua internamente, garantindo que a cultura está expressa em todos os detalhes, em todas as políticas, em todas as regras, em todos os processos internamente e agora também externamente. Então, a gente já consegue trabalhar com clientes questões de nomenclatura, nome social, inclusão de algumas minorias sociais dentro de planos de saúde. Então, a gente consegue atuar internamente e externamente nessa questão. Eu acho que bastante do que você trouxe aí, né, Marcela, fica muito claro que sem movimento, né, sem tocar nas feridas, sem mexer ali no status quo, não há mudança. A gente precisa fazer alguma coisa e é um trabalho árduo, porque daí você está mexendo onde muitas vezes é aquele espaço onde todo mundo sabe que precisa ser feito alguma coisa, mas
sabe que não vai ser fácil dar andamento a isso, né? E eu te perguntei como que a Pipo contribuía nesse sentido, e Renata, eu queria saber, no seu caso, né, o Boticário tem toda uma estrutura com uma série de ações em relação à saúde de uma forma bastante global, até se você quiser sintetizar um pouquinho disso para quem não conhece ainda, mas eu queria saber o quanto, por exemplo, ofertar a psicoterapia, que é a parceria que o Boticário tem com a Vitude, e as rodas de conversa, vocês são, acho que a empresa parceira que mais faz rodas de conversa com as pessoas no ano, qual o impacto que isso tem nessa ideia da psicodinâmica do trabalho e da saúde de uma forma geral? A pergunta é ótima. Para resumir, assim, acho que como é que a gente evoluiu, né? Então, a gente, né, sempre, a questão de saúde sempre foi muito bem cuidada dentro do GB, a gente, né, GB, Grupo Boticário, a gente sempre, sempre teve essa intenção muito genuína e sempre investiu nesse lugar. Quando a gente começou a trabalhar saúde mental, a gente começou a trabalhar dentro da caixa de saúde, num primeiro momento. A gente já tem programas de saúde mental há muitos anos dentro da organização. Em algum momento, quando a gente começou a olhar para as causas e tal, a gente começou a falar, cara, mas tem coisas aqui que não é saúde que vai conseguir tratar. A gente precisa levar esse tema para outros lugares, seja para cultura, seja para, enfim, vamos levar isso para outro lugar, porque a gente precisa de ajuda. Esse é um tema difícil, ele é complexo. E a gente não está falando sobre tratamento das pessoas. A partir do momento que a gente está vencido o lugar onde a gente consegue acolher as pessoas que mais precisam e tratar, vencido esse lugar, como é que a gente fala de prevenção? E aí, quando a gente parou nesse lugar, precisamos falar de prevenção, a gente começou a esbarrar exatamente no que a Marcela falou. Tem coisas que acontecem dentro da organização que talvez não levem, né, não levem aos melhores recados para as pessoas ou que pressionem e, né, de alguma forma o colaborador, e a gente precisa falar disso de uma forma mais ampla. E aí, então, assim, dentro do contexto, por exemplo, de saúde, tratamento especificamente, fica muito óbvio, por exemplo, contratar uma Vitude para as pessoas terem acesso, a gente tem subsídio para as terapias e tal. Mas hoje, uma coisa que eu acho que é muito legal que a gente está fazendo, vou dar um exemplo, a gente tem o nosso ciclo de gente, que é o ciclo todo de avaliação que a gente faz. Então, fazendo o ciclo de avaliação, a gente sabe que o ciclo de avaliação é sempre uma atenção. Você está sendo avaliado, porque as pessoas vão falar de você, porque, então, assim, por mais que ele tenha o melhor objetivo possível, que é discutir as pessoas, o desenvolvimento, enfim, isso gera uma atenção, porque em algum momento tem um outcome daquilo, vai vir um feedback e tal. Então, hoje, por exemplo, a gente já usa a terapia da Vitude, as sessões, enfim, para incentivar que as pessoas pós-feedback vão fazer o plano de desenvolvimento delas com um profissional especializado na área. A gente já usa isso também para que as pessoas possam garantir outros tipos de ferramentas. Então, a gente já coloca, por exemplo, essas questões de autoconhecimento e toda essa questão de acesso, sim, a um profissional de qualidade em outras esferas que não só da saúde, de quem levantou a mão e falou, estou ansioso, preciso de ajuda. A gente já está se antecipando, dizendo, olha, a gente entende que esse momento é mais difícil, pode ser que, né, de repente as suas expectativas estejam um pouco desalinhadas, e acho que, obviamente, aqui também a gente investiu muito na liderança, assim, a gente vem investindo muito na liderança, porque a partir do momento que eles entendem também o quanto eles também influenciam a vida das pessoas, isso também muda muito a forma da gente jogar o jogo, assim. Então, acho que todo mundo se responsabilizando por um problema que é de todo mundo, que no fim das contas é de todo mundo, sim, é um problema de saúde mental mundial, assim, senão a gente não teria tanta gente doente, senão a gente não teria tanta gente discutindo o tema de forma tão complexa. Então, acho que vamos trazer todo mundo para cá. Eu acho que, respondendo bem especificamente a tua pergunta, sim, em tratamentos, eu acho que isso amplia muito o acesso, principalmente a gente que tem pulverizações no Brasil todo, a gente consegue dar acesso de qualidade a pessoas que talvez nem psicólogos tinham na sua região, mas hoje eu acho que a gente está um passo na frente a gente já está colocando isso como algo de desenvolvimento profissional, a gente já pode dar outras ferramentas que às vezes as pessoas nem enxergavam no primeiro momento, então tem sido bem legal, bem bacana. Pegando esse gancho, né, Renata, quando você traz aqui a questão de ferramentas, a nossa audiência aqui, no geral, sempre pergunta de ações práticas, né? Como que eu faço efetivamente algo que seja ali, que traga benefícios, que traga resultados? E aí eu queria ouvir de vocês
Como que vocês acham que, para quem ainda atua numa empresa que não tem necessariamente ações específicas que envolvam todo esse cuidado com a saúde integral, eu diria, né? Como que vocês, que ações, por onde começar? Como que a gente começa a trabalhar essa temática? Quais foram na história de vocês, inclusive, os maiores desafios para isso? Acho que eu vou começar aqui dando o exemplo do case da Pipo, né? Estamos no meio dele ainda, vivendo e colhendo aos poucos os frutos. Acho que é um trabalho muito de longo prazo, então querer mudar de repente de uma hora para outra e que os casos sumam, isso não vai acontecer, acho que é uma expectativa não real. Mas como a gente fez por aqui? Quando a gente percebeu que era muito necessário fazer alguma ação realmente específica e intencional internamente, já existiam alguns casos. Então, a gente lidou de duas formas. Uma era tratando, né, cuidando das pessoas que já tinham casos acontecendo, e a outra forma que é pensar na causa raiz desses casos, né? Então, a gente primeiro começou perguntando. Então, a gente fez pesquisas internas. A gente tem um termômetro de cultura e bem-estar na Pipo, que a gente roda semestralmente, a gente chama ele de pipômetro. Então, a gente roda ele semestralmente e por 2 semestres seguidos, a gente rodava por trimestre, por 2 trimestres seguidos, foi levantado as 2 piores notas de saúde mental e equilíbrio entre vida e trabalho, vida pessoal e trabalho. E aí isso nos deu um alerta muito grande, a gente falou, não podemos só esperar que o termômetro mude sem nenhuma ação. Então a gente parou e fez um programa com 9 ações diferentes, e a gente começou criando um grupo de trabalho focado nisso, né, com tempo dedicado exclusivamente para isso e para pensar nessas questões. A gente reforçou a pergunta, né? Então, as perguntas para a empresa, a gente começou a aplicar o termômetro de saúde mental, feito pelo nosso time de saúde, que é o mesmo termômetro que a gente aplica nos clientes. Então, a gente fez isso e isso se torna uma busca, um programa chamado Busca Ativa, que é o time de saúde identifica sinais que vão mostrando que a pessoa está em risco, né? Está perto de ter uma questão de saúde mental. E aí já ataca diretamente o time de saúde e colaborador, mas isso não passa pela RH. A gente começou a dar insumos para as pessoas em termos de conhecimento, então, webinars sobre saúde mental, a gente fez webinars de saúde mental de vários públicos diferentes, então, para pessoas, específico para pessoas trans, né, sobre pessoas trans, pessoas negras, mulheres, então a gente começou a trabalhar nesse formato. E a gente fez essas rodas de conversa também com psicólogos, e aí a Vitude super é uma possibilidade incrível como parceira, né, para essas rodas de conversa. E como a Renata falou, a gente atacou também a questão de líderes. Então, agora a próxima iniciativa a ser lançada é um treinamento para lidar com saúde mental por parte dos líderes, porque a gente tem as business partners, né, de RH que ficam muito perto das pessoas, o time de saúde, mas as lideranças têm que estar preparadas, porque muitas vezes as ações delas acabam impactando, inclusive negativamente, na saúde mental da pessoa. Então, entender como funcionam esses mecanismos e como as ações da liderança impactam na saúde mental do time é uma ferramenta muito importante para mexer esse ponteiro. A gente implementou também algumas questões internas, como um período da semana de 4 horas sem nenhuma reunião interna entre times. Então, para ter um momento que você garante seu foco, você não precisa responder as mensagens do Slack, né, instantaneamente. Então, a nossa comunicação já era assíncrona, o que, em teoria, deveria não dar aquela obrigação de responder na hora todas as mensagens. Isso, a gente ainda luta com essa questão, essa ansiedade de responder as mensagens. E lançamos alguns benefícios, né, de atividade física, e aí pensando lá na causa raiz em termos de sobrecarga de trabalho, a gente também tem feito redimensionamento de times, revisão desse planejamento de contratação com as lideranças e análise de produtividade para garantir que a gente não está estressando ali ao máximo a produtividade de cada um e não tendo tempo para ninguém ficar doente, tirar férias, ter um dia de descanso e tudo mais. Então, acho que tem as ferramentas de dar na mão os recursos, tem as ferramentas de quais processos internos têm que ser mexidos para que caibam esses recursos e caiba o tempo de descanso e caiba a individualidade de cada um e também o tratamento para os casos que já existem. Né? Acho que falei bastante, mas falei um pouco do cenário que a gente construiu aqui para tentar lidar melhor com essa questão. Boa, Marcela. A gente está muito parecido aqui, acho que vou até resumir para a gente não falar 2 coisas iguais. Mas sim, a gente também tem uma metodologia de busca ativa, a gente tem uma equipe focada nos casos mais graves, então, assim, pessoas que estão diretamente, que a gente identifica que são casos que precisam de uma atenção maior, a gente faz toda a cobertura de terapia, psiquiatria, enfim. Para os casos mais leves, a gente direciona
para Vitude e para plano de saúde, dependendo de como a pessoa quiser fazer. Nós temos alguns tipos de subsídios também, porque a gente entendia que alguns públicos não faziam, por exemplo, terapia por causa da coparticipação, então a gente, né, fez um subsídio de 2 sessões por mês. Além disso, agora, né, todo esse trabalho, além de todos os trabalhos com público geral, de falar sobre o tema, de abrir o tema, um trabalho muito específico esse ano a gente rodou com a liderança, a gente teve uma adesão bastante alta, assim, em torno de 70% do público de diretores, gerentes e coordenadores um pouco menor, então é também um desafio para a gente, algo que a gente vai continuar. E eu acho que, assim, eu acho que esse trabalho também não tem fim, assim, a gente vai ter que sempre estar falando sobre ele, ele vai evoluir, os problemas eles vão mudar, eu acredito. A gente também tem, sim, um flash que a gente responde toda semana, então nós temos uma pesquisa semanal de como as pessoas estão, e ali, né, a gente olha de tudo um pouco, e a gente começou a tratar o tema de saúde, de olhar o tema de saúde mental em várias dimensões. Então, lá no relacionamento com o gestor, quando ele responde sobre o relacionamento com o gestor, a gente também calcula a chance, por exemplo, dependendo das perguntas dessa pessoa, né, tá implementando agora, qual que é a chance de ter burnout. Então, assim, tem coisas assim que a gente vai começar a trabalhar de uma forma mais específica e muito focada daí na resposta das pessoas, nessas respostas semanais que a gente tem, que é uma pesquisa de engajamento, entre aspas, não chama engajamento, mas para a gente entender como é que estão as pessoas. Mas de forma muito simples, assim, tipo, cheguei agora na empresa, estou começando agora, não tem nada. Eu acho que uma dica é abrir para escuta. Você precisa entender realmente o que está acontecendo num primeiro momento. Assim, não sai fazendo ação, colocando um monte de gente para fazer palestra. Tenta entender exatamente qual é aquela realidade, assim, aquele contexto. Porque, assim, às vezes o que funciona para o Grupo Boticário não funciona para Pipo e, assim, não tem um manual de instruções. O que tem, como as pessoas são como a gente está falando de pessoas, de contexto, de relações, é importante mergulhar nesse diagnóstico. Assim, acho que eu debruçaria bastante tempo no diagnóstico para ter certeza de que aquelas ações são realmente efetivas e vai na causa raiz. Eu tenho sobrecarga de trabalho, ok? Yoga é legal, separar um tempo da vida ali é legal, mas não é isso que resolve. Às vezes piora, porque você está tirando mais 10 minutos dele e ele já tá reclamando de sobrecarga. Então, acho que é encarar os problemas verdadeiros, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é difícil para a empresa, você reconhecer que você fala, nossa, tem sobrecarga aqui. Então, assim, essa responsabilidade de parar, de olhar, de entender se realmente precisa de mais gente ou não mais gente, ou enfim, de diminuir, fazer escolhas, né? Não, a gente vem falando muito dentro da estratégia de gente, assim, como é que a gente vai fazer as melhores escolhas? Não são todas, a gente vai ter que fazer algumas, porque tem um capacete limitado. Então, eu acho que isso para mim é o que eu faria de início, assim, e depois vem natural, acho que as ações vêm naturalmente de acordo com o que vai encontrando. Acho que você está mutado, Fábio. Perdão, gente, é que eu tinha tirado aqui porque tive que falar com a produção, mas uma coisa que eu tiro dessa sua fala, Renata, é uma frase que eu gosto de que não existe roupa tamanho único quando a gente fala de saúde mental. Não dá para usar a mesma ação e o mesmo processo com todo mundo, por mais que a gente tenha ações efetivas, às vezes cada pessoa reage de uma forma diferente, né? Uma outra coisa que eu acho que foi contemplada, que era uma expectativa minha, e eu fico feliz de vocês terem trazido naturalmente na fala, é que eu fiz umas pesquisas hoje de manhã para estudar um pouquinho sobre o tema, ver o que estava sendo discutido a respeito. E eu achei alguns artigos que falavam muito sobre que os estudos sobre psicodinâmica do trabalho são, em sua maioria, estudos qualitativos e não quantitativos. E acho que vocês trouxeram aí essa possibilidade da gente quantificar, sim, determinadas questões que nos ajudam a ter uma ideia da efetividade das ações e até porque para a gente entender se estão funcionando ou não, então acho isso bastante relevante. A Camila Gonçalves, que aliás vai ganhar um troféu de participadora master aqui do nosso evento, ela tem participado de todas as atividades e está sempre aí fazendo suas perguntas. Tinha uma pergunta para você, Renata, mas eu acho que já foi contemplada, que ela perguntou como seria a busca ativa em relação a burnout, e como que seria a conduta em relação ao colaborador. Eu entendo que você trouxe essa questão do quanto existem esses encaminhamentos, seja para o convênio, seja para a Vitude, seja o trabalho interno mesmo,
E a Glauciene tinha perguntado, ela disse que é de uma empresa de segmento de saúde, há 7 anos trabalha com acolhimento, e que ela estava ampliando o processo de prestação de serviço com foco em saúde mental e gostaria de saber por onde começar. Acho que a Marcela trouxe aí na fala dela também diversas ações, diversas formas de dar uma ideia de que caminho seguir. E a Daniela está perguntando agora, Renata, se vocês, e serve aí também se você tiver, Marcela, algo nesse sentido, se vocês fazem uso de algum software para essas pesquisas, e se é um software específico, se são pesquisas de vocês, como que funciona isso do ponto de vista da ação em si? Tá. O que a gente usa para as perguntas é o Team Culture, então a gente usa as perguntas do Team Culture, ele vem semanalmente, tem um grupo de empresas que responde, então a gente consegue se comparar, fazer benchmarking. A gente colocou essas perguntas de burnout, segurança psicológica, elas estão sendo formuladas agora. Então tem algumas perguntas que já existem e tem outras que estão sendo colocadas, e isso está compondo alguns indicadores, então, né, a gente vai começar a trabalhar isso de forma mais madura ao longo dos próximos meses, mas, assim, diversas empresas fazem parte, assim, a gente fez parte da formulação das perguntas junto com a Ambev, junto com outras empresas, então, o legal é que você consegue, primeiro, saber como é que você está, porque o seu colaborador responde toda semana, é super fácil de responder, vem lá um e-mailzinho ou um chamado no Slack, e aí você clica, são 5 perguntas normalmente, cada semana são temáticas diferentes, você fica respondendo perguntas mais aleatórias, né, sobre os diversos temas, e aquilo vai compondo diversos indicadores. Tem funcionado super bem. Acho que, óbvio, a gente tem um desafio com relação a engajamento de respostas, então é algo que a gente tem que estar trabalhando, reforçando com o time e tal, mas tem um espaço para feedbacks abertos, então você consegue, né, dar seu feedback até de forma anônima. Então a gente começa a ver, assim, tem que tratar os dados com maturidade, porque acho que não adianta você fazer um monte de perguntas e não fazer nada com aquilo, então acho que a gente se debruça, a área de cultura principalmente se debruça em cima disso o tempo todo, a gente está sempre muito atento, e isso media também dores do colaborador, a gente começa, né, dentro de todos os aspectos, eles são o canal de priorização para as nossas ações do ano, então a gente usa tudo aquilo como insumo também, para daí fazer todo o planejamento do que vai ser feito, o que a gente vai priorizar e tal, então tem funcionado super bem. Eu, particularmente, acho muito melhor do que uma pesquisa anual ou pesquisas que demoram muito tempo, porque você não consegue medir na hora aquele termômetro, e às vezes, assim, acontece alguma coisa na organização, você já consegue semanalmente já ver se aquilo estressou, se não estressou, como é que foi. Então, a gente vê esses fenômenos acontecerem, e eu acho que a gente consegue ser mais rápido na tratativa também. Então, tem funcionado super bem, tá? A gente chama de Flash internamente, porque é o jeito que a gente chama, responde lá o Flash, mas a ferramenta é Team Culture, tá? Queria só fazer um comentário. Perdão, Fábio. Por favor, Não, Marcelo. aqui o que a gente tem visto aqui na Pipa, a gente não tem uma ferramenta específica, como a Renata comentou. A gente usa os formulários do Google, né? Porque lá no começo foi como a gente começou a construir. E a gente tem um time de análise de dados específicos de saúde para trabalhar esses dados e montar os dashboards, montar a devolutiva para que a pessoa também tenha retorno sobre como ela está, né? E o reflexo daquela resposta, mas acho que um ponto só que eu queria trazer, que acho que é muito importante, é deixar claro para as pessoas que vão responder sobre quem vai tratar aqueles dados, né? Então, a gente tem hoje as duas pesquisas de formas diferentes. A gente tem uma pesquisa que o RH trata, que é o pipômetro, que fala sobre cultura e bem-estar, e dali saem alguns sinais para que a gente ative a outra pesquisa, que é a pesquisa médica. E essa pesquisa, os dados são exclusivamente tratados pelo time médico. Acho que isso dá um conforto para as pessoas, e a segurança psicológica, né, que a gente estava falando, para entender como se abrir em cada um desses canais. Então, quando você até trouxe, né, Fábio, sobre a psicodinâmica do trabalho, focar em trazer um espaço onde as pessoas possam se comunicar sobre sentimentos, as contradições do trabalho, os estresses, sofrimentos. Então, garantir que a pessoa tenha um espaço específico para falar sobre cada tema específico, na minha opinião, traz esse conforto, essa segurança para que e também ela ter confiança de que os dados vão ser tratados e algo vai ser feito a respeito, ou pelo menos ela vai ter uma devolutiva, né? Acho que eu vou complementar aqui a Marcela rapidinho, porque acho que esse é um ponto bem importante, assim, né? Existe naturalmente uma desconfiança das pessoas, né? Do quando eu passo essa informação, para onde ela vai, quem trata isso, será que as pessoas têm acesso, não? Então, isso é um tema que a gente trata com muita seriedade. Então, assim, tudo que é médico, né? Como a área de saúde mental, ela acabou ganhando uma proporção que vai para todas as vertentes de RH, a gente tem muito cuidado. Tudo que é médico é somente tratado dentro da área de saúde. Eu acabo tendo acesso a tudo porque eu sou médica e tal, então eu acabo, né, podendo olhar o contexto como um todo. Mas sim, essa questão de LGPD tem que ser tratada com muito cuidado, assim, acho que principalmente nos dias
né, de hoje, com toda, não só pela legislação, mas obviamente muito pelo respeito que a gente tem com as pessoas e para a gente poder garantir que aquilo seja levado para as pessoas certas, né? Porque a verdade é que uma informação de saúde mental específica, não se chegar para o diretor, para qualquer pessoa de RH, seja dele ou qualquer outra pessoa de RH, a pessoa nem sabe o que fazer com aquilo. Aquilo tem que ser realmente tratado médico. Agora, se a gente está falando de coisas organizacionais e tal, isso sim, essa informação tratada e bem alimentada, com certeza, chegando para as pessoas certas, tende a dar o resultado correto. Mas esse é um excelente ponto, Marcela, porque assim, a gente, em alguns momentos, já teve que falar sobre isso, assim, dizer, olha, fiquem tranquilos, essa informação fica só com a área de saúde e tal. Então, tem coisas, né, de saúde que são de saúde, essa pesquisa também de cultura é 100% anônima, tem todo um tratamento de dados muito específico, a própria ferramenta ajuda a gente a fazer isso, então eu acho que é um ponto bem importante para também não sair naquela coisa do vou fazer um monte de coisa e começa a misturar um pouco as coisas. Para quem está começando, se atenta primeiro a isso, que é legal. Eu acho que vocês trouxeram dois aspectos que se a gente tivesse combinado não daria tão certo assim, porque vão totalmente ao encontro do que a gente faz aqui na Vitude, por exemplo. Nós revisamos muito o processo de assessment com empresas, né, e diagnósticos também fazemos mapeamentos de saúde mental, e e aí pegando uma parte do que a Marcela trouxe, uma das principais coisas é a garantia do anonimato. E aí eu sei que o discurso de nós três aqui é não porque a LGPD preconiza isso, mas sim pelo respeito à individualidade da pessoa, independentemente de se existisse ou não isso, né? Um cuidado nosso do ponto de vista ético, inclusive. E o segundo ponto é uma coisa que você trouxe na sua fala, Renata, que é eu sempre falo para as empresas quando elas vêm nos contratar, ou quando a gente ali está naquele momento de decidir o que vai ser feito, que pior do que não levantar dados é levantar dados e não fazer nada com eles. Porque eu sempre trago que se você pergunta para as pessoas como elas estão se sentindo e você não faz nada com aquilo, você perde inclusive o engajamento nas próximas ações e acho que isso vai afetar aí definitivamente diversas áreas e uma série de coisas que vão acabar acarretando ali, né, em consequências para todos. E aí depois a gente ouve aquelas reclamações que as pessoas não engajam, que as pessoas não participam, mas muitas vezes porque elas se sentem frustradas ali de não terem tido resultados. E eu queria trazer, a gente vai se aproximando aqui do nosso final, temos um pouco mais, temos aí 7 minutos, um pouquinho para terminar aqui, mas conforme nós fomos falando aqui, me surgiu uma questão que é muitas empresas têm me procurado atualmente com uma situação que tem acontecido, que é a volta a um determinado regime de trabalho ou a implementação de um regime de trabalho diferenciado, né? Então, a gente já tinha ali empresas que, independentemente de pandemia, já tinham seus regimes híbridos, home office, etc., mas a gente tinha uma grande maioria com a predominância aí do regime presencial. E aí eu queria ouvir de vocês para a gente fechar e partindo aí para o nosso final, como que vocês acham que essa questão pode ser tratada e qual impacto isso tem dentro do tema que a gente está trabalhando aqui? Porque eu tenho recebido muitas queixas, assim, o que eu faço se a empresa postula um regime, por exemplo, híbrido e nem as minhas lideranças querem aderir a esse modelo? O que eu faço com isso? Como que o RH pode lidar com essa situação e que impacto isso tem? Acho que eu vou começar aqui e você me complementa, Renata. Mas eu acho que aqui a gente fala também muito sobre uma mudança intencional e racional. Porque isso impacta muito a cultura, mas impacta muito mais o bem-estar, assim, consequentemente o bem-estar das pessoas. Então, acho que essa decisão, primeiro de tudo, essa decisão do modelo a ser tomado, acho que, óbvio, tem que passar pela capacidade que a empresa tem de trabalhar em formatos diferentes, porque, às vezes, dependendo do tipo de atividade das pessoas, é impossível, né, trabalhar de um formato diferente, mas passa muito por entender como aquelas pessoas vão se sentir em cada situação. E aí, eu acho que tomar uma decisão e fazer que os processos casem intencionalmente para essa decisão. Então, até relatando um pouco da história da Pipo, a gente era uma empresa 100% presencial até março de 2020, e aí com a pandemia a gente
temporariamente ficou remoto, mas a gente percebeu que ia demorar quando a gente percebeu que ia demorar um pouco mais do que a gente tinha imaginado, a gente falou, bom, a experiência está muito ruim, a experiência provisória, só aguardando pelo retorno para voltar a trabalhar bem. Então, a gente falou, vamos oficialmente mudar, fizemos um monte de pesquisa interna, levantando todos os riscos, grupo de trabalho, e tomamos a decisão de ser uma empresa primariamente remota. A partir desse momento, todos os processos da empresa, eles são obrigados a acompanhar essa decisão. Por quê? Se a gente tenta simular uma experiência presencial, estando em casa, a gente vai se frustrar muito. Então, o que a gente fez foi, vamos entender que essa é a experiência principal a ser levada em consideração e a ser valorizada, e todas as ferramentas, material de trabalho, benefícios, forma de contratação, contrato, tudo isso tinha que acompanhar essa decisão. O que eu diria, então, não tentar deixar no meio do caminho. Então, se vamos ter duas experiências diferentes, como a gente vai lidar com cada uma delas para que as experiências sejam boas e tenha equidade entre elas, né? Porque hoje a gente já está também voltando a ter possibilidade de trabalhar junto, aos poucos, e depois que a gente estourou uma empresa primariamente remota, a gente fala, a cidade onde a pessoa mora não pode ser mais um critério de decisão. Então, a reunião muito boa, ela tem que ser online, não presencial. A gente não faz reuniões híbridas na PIP, por exemplo, a gente tem gente em 3 países diferentes, em mais de 50 cidades. Então, os aprendizados com isso, acho que foram, a experiência tem que ser priorizada naquela decisão que a empresa tomou, e tem que ser tudo intencionalmente preparado para aquela experiência funcionar. Não pode ser, vamos deixar temporário, vamos tentar simular a experiência presencial, porque não vai acontecer, você não consegue se abraçar pelo computador, então não dá para simular o abraço abraçando a tela e a outra pessoa sentindo a tela no toque, né? Então vamos mudar, em vez do abraço a gente vai fazer careta um para o outro, uma coisa assim, mas acho que tem que pensar realmente, repensar as experiências. Maravilha, Marcela. A gente também está indo por esse caminho aqui. Na verdade, a gente ainda não apertou o play do novo modelo de trabalho, né? A gente ainda está vivendo a situação pandemia, então a gente ainda não, apesar de já ter desenhado, já ter conversado com os colaboradores, então pela natureza de negócio, a gente tem que ter 3 modelos de trabalho, um presencial, um híbrido e um 100% remoto. A gente sim está indo para um remote first, quem puder ser remoto será remoto. Mas obviamente por natureza de trabalho de operações e tal, a gente não consegue fazer para 100%, mas sim, eu acho que uma coisa que você falou que é estabelecer a regra para cada um deles é super importante. Então, por exemplo, a gente ainda não apertou, a gente ainda não deu, a gente ia começar agora no começo do ano, veio a Omicron, a gente segurou um pouquinho, até porque a gente quer ter muita segurança para esse retorno e para que as pessoas também se sintam tranquilas de fazer isso de forma, e possam também se organizar. Então, por exemplo, algumas regras, vão ter X encontros por ano, no máximo para as pessoas que são 100% remotas. Então, assim, a pessoa a gente tem que avisar com 2 meses de antecedência para que ela possa se programar para sair de onde ela está e tal, enfim. Então, acho que essas regras, elas são super importantes, e outro ponto, sim, é com relação à experiência. É aí um exemplo, né? A gente que vai viver, por exemplo, pessoas que estão no híbrido ou até no presencial, a gente não pode fazer uma reunião que tenham pessoas presenciais numa sala e pessoas remotas. Então, todo mundo tem que entrar pelo seu computador para garantir mesmo lugar de fala para todo mundo, que todo mundo escute todo mundo. Então, algumas regras foram criadas. A gente sabe que é um desafio colocar de pé o modelo, ele tem que ser muito intencional, a liderança tem que estar comprada. Então, assim, a gente, né, vai intencionalmente, como a Marcela falou, trabalhar muito, muito esse ano a questão cultural, ajustar o que precisa ser ajustado. A gente não acha que, né, vai sair acertando tudo, então algumas coisas a gente provavelmente vai ter que fazer ajustes de rota, mas a gente acredita muito no modelo. A gente já durante a pandemia já contratou do Brasil todo, a gente vem evoluindo muito a área de tech, crescendo muito por uma questão de negócio. Então, né, esses desafios também de contratação já foram superados nesse aspecto. Contratamos de qualquer lugar, vamos, né? Então, acho que isso foi também um grande avanço. E a gente vê que isso move muita gente, né? Muita gente que está saindo da empresa que pediu para voltar e que ela já não se adequa mais àquele modelo, né? E outras pessoas procurando também por isso. Então, passa a ser uma vantagem competitiva, sem dúvida nenhuma, mas tem que ser bem feito, né? Com certeza, para que a gente não sofra perdas no meio do caminho. Depois que implementar, eu conto se deu certo, tá? Por enquanto, não sei. Mas acho que vai dar. Cenas dos próximos capítulos, né? Meninas, chegamos aí no minuto final. Eu quero muito agradecer vocês por esse momento. Acho que foi, para mim, super prazeroso e sem clichê nem algum. Eu acho que foi uma troca super gostosa e aprendi e anotei coisas aqui para mim.
Muito obrigado por terem disponibilizado seu tempo, por terem compartilhado esse momento conosco. Agradeço também aos nossos patrocinadores, Creditas, iFood Benefícios, Vetor Editora, a Pipo Saúde, que acreditaram nesse evento, que estão trazendo aqui pessoas e nos ajudando com toda essa organização. Espero que a nossa versão do ano que vem seja presencial, e aí sim com abraços de verdade, Marcela, mas enquanto isso não acontece, meus abraços virtuais para vocês, e continuem conosco, nós vamos ter na sequência aí um caso que eu acho que ilustra totalmente o que é a ideia do Vitude de democratizar o acesso à saúde mental, com a Priscila da Solvi e a Tati Pimenta. E depois, para fechar com chave de ouro, nós temos o André Fusco, doutor André Fusco, aí encerrando o nosso evento. Obrigado, Renata. Obrigado, Marcela. Foi um prazer estar com vocês. Solta a vinheta, produção. Obrigado, gente. Tchau, tchau.